Mateus 16:13, diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que o revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em algumas traduções, mas o Espírito do meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Amém? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor para falar o seu coração nesta hora. Santo Deus e eterno Pai, Deus, em nome de Jesus, neste momento, nós nos colocamos diante do Senhor em oração mais uma vez, pedindo ao Senhor, a Deus, que fale conosco, que nos abençoe através da Tua palavra. Palavra essa que é viva e é digna de toda aceitação, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, daqui a pouco nós vamos participar da mesa do Senhor, da Santa Ceia. E como o apóstolo Paulo, no dia que ele estava instruindo os irmãos acerca da ceia, Paulo deixou algumas recomendações e também um alerta para a igreja, onde muitos estavam participando sem discernir, sem conhecer a importância da ceia, sem conhecer o que estava sendo realizado. E assim como na ceia, Paulo explica, Jesus também começou a perceber algo, que ele fez uma pergunta, na verdade, porque quando um professor ele faz uma pergunta, ele espera uma resposta, para ver se os alunos estão inteirados na matéria, para ver se eles entenderam a matéria, para ver se eles dominavam a matéria, para ver se eles tinham conhecimento daquilo que estava sendo estudado. E assim Jesus fez uma pergunta para os discípulos. Jesus perguntou para eles: quem os homens dizem ser o Filho de Deus, Filho do Homem? Ou seja, ele estava perguntando: quem as pessoas dizem que eu sou? Quem as pessoas dizem? Porque no dia quando Deus tira, antes de Deus tirar o povo, da escravidão, Deus chama Moisés, e quando Deus falou: Moisés, eu vou te usar como instrumento para você tirar aquele povo, para libertar aquele povo do cativeiro do Egito. A Bíblia diz que Moisés ele faz uma pergunta para o Senhor. E Deus então, observando a pergunta de Moisés, disse: Senhor,
quem eu vou dizer que me enviou? Eu tenho que dar uma resposta para aquele povo. E Deus então responde para Moisés: diga que eu sou, te enviou. Então essa pergunta, Jesus então libera essa pergunta para os seus discípulos: quem as pessoas aí fora dizem que eu sou? Aí cada um trouxe o seu parecer. A Bíblia diz que eles responderam, ou seja, cada um tinha, né, a sua afirmação, cada um tinha a sua resposta. Aí eles começaram: uns dizem que o Senhor é João Batista, que ressuscitou, porque que João já havia sido decapitado. Uns dizem que o Senhor é João Batista. Aí outro vem e diz: olha, outros dizem que é Elias, aquele que foi levado num redemoinho para o céu. Outros dizem ser o profeta das lamentações, Jeremias. E outros, sem ter a resposta correta, dizem: olha, outros dizem que o Senhor é algum dos profetas do passado que vieram. Ou seja, cada um, eles começaram a dizer que cada um tinha, né, a sua visão de quem era Jesus. E nós, né, finalizamos agora este ano, estávamos fazendo um estudo acerca, né, das seitas e heresias. E uma das características das seitas é que cada um tinha a sua visão acerca de quem era Jesus. Ou seja, não é diferente dos tempos passados. Ainda existem pessoas hoje, na era chamada hoje, que não sabem quem é Jesus, que não conhecem quem é a pessoa de Jesus. Às vezes ouviram falar, só como Jó. O próprio Jó disse: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Hoje eu sei verdadeiramente quem o Senhor é. Então tem pessoas que só conhecem só através de falar. Só que Deus, Ele não é conhecido por aquilo que as pessoas falam quem Ele é. Há uma forma de se conhecer o Senhor. Há uma maneira de como se conhecer o Senhor. Quando Deus chama Abraão, Deus fala: Abraão, anda na minha presença. Então, para conhecer o Senhor, dos meios de conhecer o Senhor, que na verdade não é só esse meio, mas se engloba na maneira de conhecer o Senhor, uma delas é andar na presença dEle. Então não se conhece o Senhor ficando em casa, só ficando em casa. Tem pessoas: não, eu oro em casa, eu falo com Deus em casa, né? Enfim, isso não é o suficiente. E só também usar só esse meio está errado, porque o próprio Senhor nos chama a congregar. Então temos que congregar. Então, se só busca em casa, se só ora em casa, nunca vai conhecer quem é Jesus na sua totalidade. Não tem como. Então cada um deu o seu parecer. Como muitos na era chamada hoje dão o seu parecer. Eu conheço porque eu ouvi fulano falar.
Aí a pergunta é: será que estão falando do verdadeiro Jesus? Porque muitos aí falam desse Jesus, muitos aí falam de Deus, mas não estão falando do Deus da Bíblia Sagrada. Porque o segundo meio, que é o mais importante, foi o que o próprio Jesus disse. Olha o que Jesus disse: examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela o poder de Deus, e são elas mesmas, as Escrituras, que testificam de mim. Então, um dos meios, andar na presença, estar com Ele, e o mais importante, conhecer Ele através da sua palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Porque é através dessa palavra que eu passo verdadeiramente conhecer quem é Jesus. Porque, como eu já disse, cada um às vezes dá o seu parecer, cada um às vezes dá a sua, o seu ponto de vista. Mas para conhecer verdadeiramente o Senhor, é andar com Ele e conhecer a sua palavra, examinar a sua palavra. Examinar. E quando diz examinar, não é só ler, é examinar. É entrar dentro do texto. É pedir para o Senhor se revelar a você através da palavra. Porque tem muitas pessoas que vão liberar a letra. Vão liberar a letra, mas a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não lê por ler, não lê só porque estão dizendo que eu tenho que ler. Não. É crer. É examinar. Examinar, ou seja, não entendi, mas quero entender. Porque tem pessoas que leem, isso aqui eu não entendi, então eu vou pular para frente. Não, isso aqui eu estou meio de acordo, não concordo, não, então vou pular para frente. Não, então isso não é examinar. Examinar é crer. Examinar é crer sem dúvida nenhuma. Jesus está deixando claro que nós só vamos conhecer Ele através da palavra dele. E essa palavra, ela vem nos dizendo que nós temos que caminhar com Ele, que nós temos que congregar, que nós temos que nos santificar, que nós temos que, enfim, para ter esse encontro com Ele, para verdadeiramente conhecermos Ele, Ele diz: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Em outra passagem ele diz claramente: errai nisso, ou seja, porque não examinai as Escrituras. Então tem gente que erra porque não examina. Tem gente que não conhece Jesus porque não examina. Tem gente que a Bíblia para ele é só o momento do culto, ou às vezes só o momento que ele viu alguém, pregando, às vezes numa praça pública, ouviu uma mensagem no rádio, na TV. Para ele é só aquilo ali. Mas ele mesmo, por ele mesmo, diz: olha, eu vou examinar, eu quero ver o que Deus quer falar comigo, o que Deus quer me ensinar, acerca da pessoa dele e o que ele tem para a minha vida através das Escrituras. Então cada um dá o seu parecer. Diz que sou Elias, outros que é João Batista. Só que Jesus, então, como diz, coloca eles no esteio. Tudo bem, vocês disseram quem as pessoas dizem que eu sou. Agora eu quero saber de vocês, quem eu sou para vocês. Ouve-se um silêncio. Ouve-se um silêncio. Porque
O que os outros falaram é muito fácil. Falar do conhecimento que o outro tem é muito fácil. Agora é de mim. Será que eu realmente conheço o Senhor? Será que realmente eu estou andando com o Senhor? Será que realmente eu estou, enfim, em comunhão com esse Deus para dizer, eu conheço Ele? A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, houve os filhos de um homem que, entre aspas, era o sumo sacerdote, ou seja, era um dos pastores da época. Os filhos deste homem. Só que a Bíblia diz que eles eram exorcistas ambulantes. E eram filhos do sumo sacerdote. A Bíblia diz que eles viram Paulo expulsando demônios. Viram Paulo curando enfermos. Viram Paulo dizendo aos demônios, olha, eu te ordeno em nome de Jesus, sai. E os demônios saíram. A Bíblia diz que esses homens chegaram e pensaram, é só falar no nome de Jesus que vai resolver. Não. Se não andar com Ele, se não conhecer Ele, vai passar vergonha. Olha o que a Bíblia diz. Que esses homens chegaram diante do endemoniado, olha, eu te conjuro em nome do Jesus que Paulo prega. Está na Bíblia. Atos capítulo 19, depois você lê lá. Eu te desconjuro em nome do Jesus que Paulo prega. Ou seja, eu te mando embora em nome de Jesus que Paulo prega. A Bíblia diz que o endemoniado, o demônio que estava no corpo daquele homem, diz, olha, eu conheço, eu sei quem é Jesus. Olha para você ver, até o demônio sabe quem é Jesus. E tem crente que não sabe, diz que é crente que não sabe quem é Jesus. O demônio falou, eu sei quem é Jesus. E eu sei quem é Paulo. Já viu uma pessoa que conhece Jesus, uma pessoa que sabe quem é Jesus? Até o inferno conhece ela. Até o diabo sabe, esse eu não posso mexer com isso aí tem comunhão, esse aí conhece quem é Jesus, esse eu não posso tocar nele. Mas quem não tem? O diabo cirando, o diabo, como disse por aí, deita e rola em cima da pessoa. A Bíblia diz que ele falou, olha, eu te mando embora em nome de Jesus que Paulo prega. Eu conheço quem é, eu sei quem é, sei quem é Paulo. Aí ele pergunta, e vocês quem são? A Bíblia diz que esse demônio, esse endemoniado, pulou em cima deles, deu um couro naqueles homens, um couro. E a Bíblia diz que feriu eles e saiu com a roupa toda rasgada, ou seja, foram envergonhados. Tudo isso, eu conheço o Jesus que Paulo prega, sabe que. Mas se vocês conhecem, não. Anda com ele, não. Então vai apanhar. Foi o que aconteceu. Então tem pessoas que não conhecem Jesus porque um dia eu fui lá naquele lugar lá e fala de Jesus. Um dia eu quero saber se você conhece. Então essa foi a indagação de Jesus em vocês. Quem diz que eu sou? Ou seja, nós temos que a cada dia entender, procurar, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Porque todos os dias Jesus quer se revelar a nós. Todos os dias Deus quer se revelar a nós. Então o conhecimento de Deus, ele é diário. O conhecimento do Senhor, ele é diário todos os dias. Porque isso mostra o quê? Que eu estou ligado, que eu estou em comunhão com Ele. Então não dá para conhecer a Deus só vindo no culto. Eu tenho que procurar conhecer a Deus na minha casa, no meu trabalho. Ou seja, em todo momento eu posso estar em comunhão com Ele. Aproveitar as oportunidades de ter comunhão com Ele.
E a cada dia eu vou conhecendo mais e mais do Senhor. E quanto mais e mais eu conheço, mais e mais Ele se aproxima. E quanto mais e mais eu procuro conhecer, mais e mais Ele se revela e manifesta a glória dEle na minha vida. Aí a Bíblia diz então que ficaram em silêncio. Falaram que as pessoas dizem que Jesus, mas eles mesmo ficaram calados. De repente levanta um, que era Pedro. Senhor, nos diz que sou isso, que sou aquilo, que sou aquilo outro, porém, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue te revelou, mas o Espírito do meu Pai que está nos céus. Ou seja, nós temos que andar no Espírito. Nós temos que estar conectado com o Espírito de Deus. O tema desta campanha deste ano, do aniversário da igreja, foi: enchei-vos do Espírito Santo. Então eu tenho que procurar me encher do Espírito Santo, estar em comunhão, em contato, comunhão com o Espírito Santo, estar ligado com Jesus, procurar conhecer Jesus e ter o verdadeiro conhecimento de saber quem é Jesus na minha vida, para que o Espírito dele me encha, porque Ele está comigo é através do Espírito dele. Ele disse: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou estar com vocês todos os dias. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo. O meu Espírito Santo é o Espírito dele que está conosco. Então a presença de Jesus, a manifestação do poder de Deus hoje opera no meio da igreja é através do Espírito Santo. Então Jesus opera na minha vida, na sua vida, é através do Espírito dele, é através do Espírito Santo. Então a orientação de Paulo é que nós temos que andar no Espírito. Ele diz: olha, se vocês vivem no Espírito, então da mesma forma andem no Espírito. Pastor, e como andar no Espírito? É ter atitudes espirituais. E ter atitudes espirituais é ter uma vida de oração, é ter uma vida de consagração, ou seja, de jejum, é ter uma vida de meditação na palavra. Isso é atitude espiritual. Isso é estar em contato, em comunhão com Deus. Isso é estar a cada dia andando e crescendo espiritualmente na fé. E ter experiências com Jesus que nós conhecemos. Então nós temos que viver uma vida espiritual. Andar no Espírito. Para que possamos estar, não apenas ter conhecimento desse Deus, mas também experimentar, ter experiências com esse Deus. Então a Bíblia diz então que Pedro diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, eu sei quem o Senhor é. O Senhor não é nenhum desses que falaram aí. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Convicção. Convicção. Tem pessoa: quem é Jesus? Jesus é, mas eu creio no fulano de tal também. Então você não conhece Jesus. Nem conhece. Não, mas eu tenho fé na fulana. Então você não conhece Jesus. Porque o dia que a pessoa conhecer Jesus, ele vai saber: esse é meu único amor. Esse é meu único amor. Então tem gente que quer ter Deus como seu amor, mas quer ter um monte de amante. Aí eu creio em Deus, mas eu creio no santo, ver o que
espírita. Eu creio em Deus, mas eu creio no fulano de tal. Eu creio não, você não crê em nada. Eu creio em Deus, mas eu creio naquele pastor. Não. Eu creio em Deus. Então Jesus não aceita, e nem Deus vai aceitar a noite, não. Ele tem que ser o nosso, como diz o Eclesiastes, quando Salomão escreve, ele diz lá, o que a sua amada escreveu lá, simbolizando a relação entre Deus e a igreja. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então não podemos dividir a nossa adoração. Então temos que andar em espírito. Deus falou, eu procuro os verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Então isso é o que? Atitudes espirituais, andar em espírito, consagração, jejum, oração, meditação na palavra de Deus. Isso são atitudes espirituais. A Bíblia diz que Jesus, ele, ao final das suas pregações, Jesus, ele, muitas vezes ele entoava hinos e cânticos espirituais. Quando eu leio esse texto, eu falei, mas espera aí, Jesus entoava hinos e cânticos espirituais. É porque tem muito cântico aí que não é espiritual, não. Tem muita música que eles estão falando que é louvor aí, que não é espiritual, não. É para massagear o ego do homem. É para colocar o homem, né, como centro. Não Deus como centro, mas o homem como centro. Então é por isso que nós temos que examinar as Escrituras. Porque ela também nos fala. Tem muita coisa aí que parece, mas não é Deus. Houve um homem na Bíblia Sagrada, um rei chamado, se não me engano, Roboão. A Bíblia diz que os inimigos entraram em Israel, saquearam e levaram os escudos de ouro, que foi feito pelo rei Davi. Escudos de ouro. Aí diz a Bíblia, né, que aqueles escudos eles eram usados muitas vezes quando os exércitos vinham das batalhas, e quando tinha aquelas, né, como é que eu posso dizer, aquelas cerimônias, quando o exército entrava o soldado com aqueles escudos de ouro. E a Bíblia diz que quando os inimigos vieram, eles roubaram os escudos de ouro. Aí o rei Roboão, sabe o que ele fez? Ao invés de juntar o exército e ir lá no arraial dos inimigos e trazer de volta os escudos de ouro que ele fez, a Bíblia diz que ele fez escudo de bronze, ou seja, pirateou o escudo, fez o escudo de bronze e cobriu eles, como quem diz, está aqui o escudo de ouro. Falsificado. Então tem muitos louvores falsificados, tem muitas orações falsificadas. Jesus falou isso, Jesus, olha, esse povo me honra com os, mas o coração está longe de mim. Então tem muita gente que, como diz por aí, né, canta que é uma beleza, prega que é uma beleza, mas o coração está longe de Deus, não conhece quem é Jesus. Fala de um Jesus que não conhece e não crê, o que é pior. Se você já teve a oportunidade de ver, assista. Deixados para trás. Se eu não me engano, acho que foi o volume 2. Aí mostra um pastor pregou sobre Jesus e ficou. Não acreditava naquilo que ele pregava. Ou seja, não conhecia Jesus. Infelizmente, isso tem levado muitas pessoas indo enganadas para o inferno, porque acha que conhece Jesus, mas não conhece. E não vive uma vida espiritual.
Aí a Bíblia diz que Jesus então diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele diz: edificarei sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. Sabe o que Jesus está falando, Pedro? Eu posso contar com você. Eu posso contar com você. Pedro, você é útil na minha obra. Pedro, eu quero te usar e eu vou te usar como instrumento nas minhas mãos. Mesmo que rejeitaram Pedro. Muitos rejeitaram até o próprio apóstolo Paulo. O dia que Jesus encontrou com Paulo na estrada de caminho em direção a Damasco, a Bíblia diz que Paulo fica 3 dias cego e sem comer. E estava orando. 3 dias. Deus então dá uma visão para o homem ir até lá, orar por Paulo para ele recobrar a visão e pregar o evangelho, fazer a obra missionária. A Bíblia diz que quando este homem, quando Deus fala para ele que era ele ir lá e orar por Paulo, a Bíblia diz que ele fala: não, Senhor, esse homem aí, imagina, o senhor não errou, não? Tá. Esse homem aí é aquele que perseguia a igreja, é aquele que mandava pôr crente na cadeia e precisava até matar. A Bíblia diz que Deus fala para ele: olha, podem falar o que quiser, porque para mim, ele é o vaso escolhido. Para mim, ele é um vaso escolhido. Ou seja, eu posso contar com Paulo na minha obra. Eu posso contar com você, Pedro, na minha obra. E Deus também, ele pode contar conosco. Deus pode contar com você? Vou perguntar, Deus pode contar com você? A Bíblia diz lá no livro de Ezequiel que o próprio Deus fala: eu procurei dentre os homens alguém que se colocasse na brecha, para que eu não destruísse essa cidade. Ou seja, alguém que orasse por essa cidade, alguém que pregasse a palavra, alguém que, enfim, que usasse o dom que eu coloquei nele a serviço do meu reino. Então Jesus falou: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E tem mais: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está falando: olha, Pedro, eu posso contar com você. O inferno vai se levantar. O inferno vai ficar furioso, porque você está fazendo a minha vontade, eu posso contar com você. Mas fica tranquilo, porque as portas do inferno não vão prevalecer. O diabo não vai prevalecer. O levante não vai prevalecer. As lutas não vão prevalecer, porque você é a minha igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Então Deus está perguntando, falando com ele: eu posso contar com você. A pergunta de Deus para nós é essa: ele pode contar conosco? Pode. A Bíblia diz que no dia que Deus levanta Isaías, que ele entende o chamado, Deus faz uma pergunta: quem eu enviarei? Quem há de por nós? Na mesma hora Isaías levantou a voz: Senhor, eis-me aqui,
envia-me a mim. Eu estou à disposição do Senhor. Então Deus procura homens e mulheres que estejam disponíveis para Ele. Homens e mulheres que Ele possa contar para continuar, para fazer algo. Ah, mas Ele vai enviar, mas e aí? E aí é que entra o final da mensagem. Jesus falou para ele: dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, mas o que você desligar na terra também vai ser desligado no céu. Ou seja, quando nós nos disponibilizamos, quando nós nos colocamos e dizemos: Senhor, pode contar comigo, eu sei quem o Senhor é, eu sei quem o Senhor é na minha vida, eu sei o próprio Jó diz: eu sei quem tenho crido, o meu Redentor vive, em breve se levantará na terra para me defender. Ele está falando do próprio Jesus. Então Ele pode, nós conhecemos Ele, diz: olha, eu posso contar com você, eu conto com você, só que eu estou te dando autoridade. Deus não coloca ninguém, como diz, né, na frente de batalha, sem dar ele autoridade. Só que a autoridade, esse poder, essa autoridade, ela tem que ser buscada. Como eu vou adquirir ela? Me enchendo do Espírito Santo. É tendo uma vida espiritual. Entender que eu sou um instrumento, um vaso na mão de Deus. Então a Bíblia diz que Pedro, ele acreditou nessa palavra. Jesus falou: eu te dou a chave do reino, ou seja, eu te dou autoridade, Pedro. Como Deus deu autoridade para mim e para você. Deus deu autoridade para a igreja. A autoridade não foi delegada apenas para o pastor, não foi delegada apenas para o diácono, não, foi delegada para a igreja. Para a igreja. Porque vai ter momento que o pastor não vai estar lá. Vai ter momento que o diácono não vai estar lá. Vai ter momento que aquele evangelista não vai estar lá. Que aquele levita não vai estar lá. Tem hora que vamos ser nós mesmos. Tem hora que vai ser você mesmo. A Bíblia diz que levaram um homem possesso de um jovem, possesso de demônios, até os discípulos. Não expulsaram o demônio, não conseguiram. Começaram a entrar em contenda com os doutores da época. A Bíblia diz que Jesus chega, vê aquela situação, e alguém, Senhor, diz: olha, eu trouxe o meu filho para expulsar, para que os seus discípulos expulsassem o demônio. Só que eles não conseguiram. Olha o que Jesus falou: ó, geração incrédula, até quando estarei convosco? Sabe o que Jesus está falando? Vai ter um dia que eu não vou estar aqui, e quem vai ter que expulsar o demônio vão ser vocês. Vai ter um dia que eu não vou estar mais aqui, e vão ser vocês que vão ter que usar a autoridade que eu tenho. Jesus não está mais aqui em carne, está aqui no Espírito, através do Espírito Santo. Mas a autoridade foi dada. Esse Espírito está em você, este poder está em você, e essa autoridade está em você. Aí é você que vai orar para que um milagre aconteça. É você que vai clamar para que Deus abra porta fechada. É você que vai orar para pessoas serem libertas. É você que vai orar para pessoas serem curadas. É você que vai orar e o céu vai se abrir, porque foi dado a chave do reino do céu. Está ligado aqui, está ligado lá. Desliga aqui
Muito bonito isso, pastor. E aí? Coloque em prática. Creia. Creia. Pedro acreditou. E o dia que Jesus subiu, aí Pedro, agora Jesus não está aqui. A autoridade ele me deu. E a autoridade não exercida é a autoridade desperdiçada. A Bíblia diz que lá vai Pedro para o templo orar. O que ele ia fazer? Orar. Ele chega na porta do templo. Já estava vivendo uma vida espiritual. Aí tem um homem lá, coxo, pedindo esmola. Pede para ele: olha, eu não tenho prato de ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho eu te dou. Levanta. Levanta em nome de Jesus. Rápido, disse aquele homem levantou. Já não bastasse mais que a autoridade de Deus está sobre a minha vida. Eu creio no poder de Deus, eu creio nessa autoridade. Chegou um ponto de Pedro estava tão íntimo de Deus, tão íntimo, mas tão próximo de Deus, que tinha lugar que Pedro nem orava, porque ele já estava em oração, ele já tinha vindo da oração. Tinha lugar que Pedro nem abria a sua boca. A Bíblia diz que só ele passava, a sombra dele começava a curar os enfermos e libertar os cativos. E essa autoridade está sobre a sua, sobre a nossa vida. Amém, Jesus, amém. Basta, meu irmão, nós passarmos a acreditar na palavra. Não vai adiantar nada eu saber e não acreditar nisso. Não vai adiantar nada eu saber o que está escrito. Por isso que a Bíblia diz que a letra mata. Não, eu sei que está escrito, o diabo também sabe, irmão. Eu sei que está escrito aqui, mas eu não creio, então não adianta nada. Autoridade não usada, autoridade desperdiçada. Por quê? Porque não acredita. Eu creio mais, então se tem mais, não creio em nada. E nem conhece aquele que deu o poder e deu a autoridade. Jesus disse: eu vos dou o poder e a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Eu vos dou. Então a autoridade está sobre a igreja, a autoridade está sobre a sua vida, a autoridade está sobre a nossa vida. Mas repito, a autoridade não exercitada é a autoridade dispensada. Então creia na palavra. Ela é a nossa arma. Ela é o nosso meio de conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Mas melhor que conhecer essa palavra é praticar essa palavra. Eu conheço que Jesus falou que deu autoridade, mas na hora, como diz, na hora do vamos ver, eu recuo. E o próprio Deus falou que a minha alma não tem prazer naquele que recua, naquele que obedece. Então nós temos que passar a acreditar que aonde nós chegarmos, algo de Deus vai acontecer. Aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, quando nós abrimos a nossa boca e falarmos com Deus, o céu vai se abrir e o milagre vai acontecer. É isso que nós temos que crer. Só que tem pessoas que estão querendo ver para não, mas nós temos que crer. Eu creio que eu vou ver. É isso. Nós vamos ver. Vai chegar um tempo. Eu creio e eu vou ver. Vai chegar um tempo que não vai caber mais gente sentada aqui. Amém, Jesus, eu creio, Senhor.